seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o seu canal de devocionais aqui no YouTube. Hoje nós estaremos falando a respeito do fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Você sabe o que isso significa? Quais as implicações desta verdade bíblica para as nossas vidas? Como nós devemos reagir a esta verdade? Bom, fique aí, porque este é o tema do nosso devocional de hoje. Mas antes, eu peço para que você clique no botãozinho aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, nas suas listas de contato. Isso nos ajuda porque gera engajamento, o canal cresce e mais pessoas têm acesso a estas nossas reflexões. Me ajude a ajudar mais pessoas com os nossos devocionais. Eu conto com você. Criados para nos tornar a imagem e a semelhança de Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 29, o apóstolo Paulo nos diz assim: Deus já sabia o que estava fazendo desde o princípio. Ele decidiu desde o princípio formar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros de vida do seu Filho. Nele, vemos a forma original, planejada para a nossa vida nele. Em Colossenses 1, verso 15, Paulo completa: olhamos para o Filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo o que foi criado. O plano de Deus, desde o princípio, tem sido nos tornar cada dia mais a sua imagem e semelhança. Como? Nos tornando a imagem e semelhança de Cristo. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, nós aprendemos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E às vezes nós podemos ficar indagando como nós podemos ser a imagem e semelhança de Deus, nos tornar a cada dia mais a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos ser igual a Cristo, imitar a Cristo. Conforme 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, onde Paulo diz assim: Jesus é a imagem de Deus. Em Colossenses 1,15, Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus, nós fomos criados para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Efésios 4, 24. Deus não quer que nós nos tornemos deuses. Nós nunca seremos como Deus. Ele quer que nós nos tornemos santos, separados, que vivamos para a sua glória, que possamos assumir aspectos inerentes ao próprio ser de Deus, os valores de Deus, as atitudes condizentes com o caráter de Deus e os seus propósitos. Em Efésios 4, 24, Paulo nos ensina a respeito disso quando ele diz: busquem de maneira completamente nova de viver. Uma vida voltada, moldada por Deus, uma vida renovada no interior que se demonstre na conduta de vocês, à medida que Deus reproduz detalhadamente o caráter dele em vocês. Esta transformação ocorre pela ação do Espírito Santo em nosso coração. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, Paulo diz assim: conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. Em Filipenses capítulo 2, verso 13, lemos assim: Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecê-lo e o poder de fazer o que lhe agrada. O Espírito Santo de Deus transforma as nossas vidas.
É Ele quem nos habilita a cada dia mais sermos mais parecidos com Cristo, espelharmos a imagem e a semelhança de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante, que deve estar muito claro para todos nós. As características de Cristo não podem ser, pelo menos não de forma consistente, reproduzidas por mera imitação, mas por habitação. Nós nos tornamos a cada dia mais parecidos com Cristo, quando Cristo habita no nosso coração, e não apenas por mera imitação. Não importa o quanto nós conhecemos da palavra de Deus, se isso não se refletir no quanto Deus tem do nosso coração. Em Colossenses 1:27, Paulo diz assim: pois este é o segredo, Cristo vive em nós. Isso faz toda a diferença. Embora o esforço humano não tenha absolutamente nada a ver com a salvação, biblicamente falando, ele está profundamente relacionado ao nosso crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento, nós percebemos, lemos, entendemos a ordem de Deus para nos esforçarmos em nosso crescimento, para assim nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Nós poderíamos citar, por exemplo, Hebreus capítulo 12, verso 14, onde o autor diz assim: esforcem-se a viver em paz com todos e serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. É interessante que quando nós pensamos a respeito da imagem e semelhança de Deus, às vezes ficamos paralisados porque não sabemos como agir diante desta verdade bíblica. Por isso, nesse devocional, eu quero chamar a sua atenção para que biblicamente nós possamos aprender com a palavra de Deus 3 passos para nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Cristo, a imagem e a semelhança de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que é necessário abandonar a nossa antiga maneira de agir. Em Efésios capítulo 4, verso 22, Paulo diz assim: tudo referente àquela antiga forma de viver tem de ir embora. Está completamente corrompida. Livrem-se delas. Nós nos tornamos mais parecidos com Cristo quando abandonamos aquilo que nos afasta de Deus. Quando as nossas atitudes, a nossa forma de agir, espelha o caráter de Deus e não aquilo que o mundo cheio de pecado tem pregado como sendo algo normal. Portanto, neste processo de transformação, as nossas atitudes devem ser transformadas. Em segundo lugar, segundo Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 23, e é logo na sequência, ele diz também que nós devemos mudar a nossa forma de pensar. Quando ele diz assim: deixe que o Espírito transforme a sua maneira de pensar. Se fôssemos estabelecer aqui uma ordem lógica, em primeiro lugar, nós precisaríamos mudar a nossa forma de pensar. O Espírito Santo de Deus transformando a nossa forma de ver o mundo, a nossa cosmovisão. E a partir da transformação dos nossos pensamentos, as nossas atitudes serão igualmente transformadas. E assim espelharão a imagem do Deus invisível, não apenas no nosso pensamento, mas também nas nossas atitudes. Por fim, no verso 24 do capítulo 4 de Efésios, Paulo nos apresenta o terceiro passo para vivermos à semelhança de Cristo. Nós precisamos adquirir
o caráter de Cristo e desenvolver hábitos novos, dignos do Deus que nós servimos. Paulo diz assim: revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O raciocínio que Paulo estabelece aqui é uma transformação que vem de dentro para fora. Primeiro, o Espírito Santo transforma a nossa forma de pensar e, como consequência disso, transforma as nossas atitudes, que tem como consequência a geração de novos hábitos, não mais como os antigos, novos, que agora agradam a Deus, glorificam a Deus, que espelham o caráter de Deus, a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. A maturidade espiritual não é algo instantâneo, muito menos automático. É um desenvolvimento, é um processo que durará o resto das nossas vidas. Tornar-nos semelhante a Cristo é um lento e contínuo processo de crescimento e transformação. Em 1 de João, capítulo 3, verso 2, nós lemos assim: não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. Porém, sabemos que quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Quero encerrar a nossa reflexão nesta oportunidade, lendo o texto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 12, quando ele nos diz assim: não se tornem tão bem ajustados à sua cultura, a qual vocês se moldam ao mesmo sem pensar. Em vez disso, fixem a sua atenção em Deus. Vocês serão transformados de dentro para fora. Estejam prontos para aceitar a sua vontade e para atendê-la prontamente. Ao contrário da cultura que está ao seu redor, sempre conduzindo vocês para baixo, para o nível da imaturidade, Deus produz o melhor em vocês e desenvolve em vocês uma maturidade bem formada. Que eu e você sejamos a imagem e semelhança de Deus, não apenas por mera imitação de Cristo, mas por habitação de Cristo nos nossos corações. Que Ele tenha todo o nosso coração e que assim toda a nossa vida seja transformada segundo o seu caráter, para que então possamos viver como filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Seja você imagem e semelhança de Deus, vivendo para a glória do Deus invisível. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um forte abraço para você. Um beijo no coração. E é claro, um ótimo café com Bíblia para todos nós.